Eu sou a Graciana do Cleiton. Eu sou o Cleiton da Graciana. Nós somos do Sagrado Coração de Jesus. Participamos da Pastoral Familiar. Temos 2 filhos. A Gigi, de 14 anos, e o Dudu, de 7 aninhos. E esse ano a gente completa 20 anos de casado. Graças a Deus. E hoje nós viemos aqui falar um pouquinho com vocês sobre o papel do cristão neste momento de pandemia e como nós devemos nos apresentar pós-pandemia, né? Como seremos ainda mais cristãos depois desse momento. Vamos iniciar aqui com um versículo de Mateus, versículo 20. E ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Bom, então nesse versículo de Mateus 28, Deus fala para nós que Ele estará conosco, né? Então não há o que temer, não há o que sucumbir, porque nós temos que ter a certeza de que a gente não está sozinho. Que assim como lá no caminho de Emaús, os discípulos tiveram Jesus com ele e falou: fica conosco, Senhor. Ele também vai estar caminhando conosco. É um momento que nós temos que ter essa certeza, fortalecer essa certeza, porque as noites escuras da vida vão passar e o Senhor vai permanecer conosco. Então, amados, nós trouxemos 5 pontos para estar refletindo, né, neste momento de pandemia e pós-pandemia. Mas esses 5 pontos inspirados e baseados na palavra do nosso o Papa, né? E também pelo nosso coração cristão, que também vivencia esse momento de pandemia e com a alma e com o espírito preparado já para viver esse pós-pandemia. Nosso momento aqui com vocês é curto, então nós vamos colocar esses 5 pontos para que a gente só dê um start para que vocês possam refletir posteriormente, né, na comunidade de vocês, aí na Nossa Senhora do Carmo, né, onde é a paróquia, que está fazendo esse lindo trabalho de Muito continuidade, de evangelização das famílias e dos cristãos, né? Então são 5 pontos só para dar um start na nossa reflexão. São pontos, nós resumimos alguns dos vários pontos que o Papa colocou sobre essa situação atual, só para dar um despertar, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai refletir com vocês agora é sobre as igrejas fechadas. Então, assim, as portas das igrejas estão fechadas, mas a igreja não está fechada, né? A pandemia fechou as portas da igreja, mas a igreja não está fechada. Ela continua alimentando seus filhos e filhas através da oração, das celebrações online e tantas coisas que os católicos, assim como os demais, né, de outras religiões, estão mantendo ativo, buscando esse aproximar de Cristo, mesmo num momento como esse, de todos nós. E é preciso, né, vivermos com responsabilidade esse momento tão difícil, né, incentivando o nosso povo ao cuidado com a própria vida, né, e com a vida do próximo, né. Nunca se pediu tanto, né, para ter um distanciamento e não seja refletido no dispersar do outro, do não ter compaixão pelo outro, né. Então é importante começarmos a refletir sobre esse processo de volta do pós-pandemia, né? A gente tem certeza na fé, na cura de todo esse processo, né? De que a gente tem que se propor a nos ajudarmos com alguns elementos dentro dessa reflexão, né? Ter um discurso levado ao equilíbrio, essa sensatez, sem que a gente entre nesse ciclo de polarização, né? Ainda mais com mais discussão, gerando discórdia, desinformação que provoca uma confusão generalizada na cabeça das pessoas, né? Essa ação, ela é totalmente contrária ao que é necessário nesse momento, né? Nós temos um Cristo que nos norteia, que nos permite viver a graça e a fé no caminhar, e Ele que nos salvou para vivermos essa vida em plenitude, em unidade. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? Que as portas da igreja estão fechadas, mas a igreja não está.
né? O segundo ponto que a gente quer trazer aqui de reflexão é a nova forma da igreja estar presente, né? A tecnologia até então já era utilizada, mas hoje ela é um dos principais meios, né? E com as igrejas fechadas, o único meio da igreja chegar até nós, né? Então, este tempo de pandemia fez com que a gente estivesse de forma diferente presente na casa das pessoas, né? A evangelização, na missão de solidariedade, né? Então a gente não pode abandonar isso. Então a tecnologia está aí para nos ajudar a não se afastar um dos outros, né? Para que os cristãos mantenham essa unidade, né? Porque é através da união que a gente faz essa força que a igreja, que os cristãos têm, né? Cristo levava multidões junto com ele, né? Através da sua palavra. E os meios de comunicação, a tecnologia que está aí hoje está para continuar esse caminhar, né? Então, as reuniões que estão tendo online, os trabalhos, as missas, tudo isso é uma forma nova de estar presente na família, na casa e na vida das pessoas. E esse trabalho através dos meios da tecnologia, né, dos meios digitais, nunca foi tão importante, né? Observa-se aí tudo que está acontecendo, né? Os terços, as transmissões, celebrações das missas, né? As orações. Nós mesmos com a Pastoral Familiar, a gente se reúne toda quarta-feira. Nunca se reuniu tanto com essa proximidade digital, né? Estamos distantes, mas estamos próximos na oração e na fé. E aí surge então o papel fundamental, né, da Pastoral da Comunicação, para que ela permeie isso na vida da diocese, nas paróquias, nas comunidades, para que acelere todo esse processo, né? Essa urgência de que essa comunicação, de que essa palavra, de que esse meio de se comunicar como cristãos, que ela possa avançar, né? Para que ela chegue ao maior número de pessoas através das celebrações, das orações, e a gente tem certeza que tudo isso vai voltar e a gente vai estar junto nas celebrações de forma presencial, né? Muito em breve. E assim, isso é um passo, né? O entrar da tecnologia na igreja, na evangelização, é um passo que foi dado que não volta mais, né? É uma realidade. É uma realidade que vai que vai continuar após pandemia, e nós temos que estar incluindo, né, as nossas paróquias, as nossas comunidades, os nossos leigos a essa nova realidade, né? Porque isso não vai retroceder mais, né? Isso vai acabar com a importância, né, de estarmos juntos, de partilharmos, né, a liturgia presencial? Não vai, né? Isso vai convergir para que a gente tenha tudo funcionando, tanto a parte tecnológica, que vai nos acessar mesmo distante, quanto o nosso exercício presencial na igreja, né? E em Mateus 18 está reforçado, né, esse papel de estarmos juntos, né? Tanto que em Mateus 18, no versículo 20, o que a gente tem? Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estou no meio deles. Então, assim, quando a gente está reunido na igreja ou que a gente está reunido online para falar de Deus, ali também está Deus. Então, há menos calor, mas há a presença de Deus. E essa liturgia, né, essa assembleia litúrgica presencial através dessa transmissão virtual, né, a qual nós estamos fazendo agora, né, aprendendo a lidar com isso, né, usando todos os recursos que Deus nos deu como cristãos para poder estar transmitindo tudo isso, trata-se de uma forma de continuar atingindo tantas pessoas. A gente tem que se colocar a serviço disso tudo, né? Desse trabalho que a paróquia está se propondo a fazer, convidando pessoas, e que esse link entre o digital e o presencial é uma primazia da fé. Nós temos que estar abertos a essa conexão digital e presencial, de modo que isso não de forma alguma abale a nossa fé, né? Pois temos uma missão muito linda, através da oração, o nosso povo, de continuar promovendo a caridade, a solidariedade, o amor, a fé, a oração, de forma muito, muito continuada perante a Sagrada Família de Jesus Cristo. E pós essa pandemia, a igreja vai ter que trabalhar essa inclusão tecnológica para o seu povo, ajudando a promover toda essa evolução,
com voluntários especializados e a contribuir para que esse caminho, que não tem volta, né, possa fortalecer ainda mais as raízes da igreja junto com as famílias e dentro do lar de cada cristão. Um outro ponto, que agora já é o terceiro ponto, é a igreja e os cristãos passam a se tornar canal de cura, né? Então o que é isso? Nós estamos vivendo num momento onde vão ficar muitas sequelas, né? Muitas doenças vão se aflorar psicologicamente, espiritualmente, né? Quantas pessoas aí vão ter distúrbios após isso tudo, né? Desequilíbrio afetivo e emocional, porque muitos perderam entes e não tiveram o rito do sepultamento, né? Por completo, para que o luto fosse sentido, vivido e de uma certa forma amenizado. Quantas pessoas, pelo isolamento, por estar sozinho, vão desenvolver traumas, né? Distúrbios, que vão precisar que essas feridas sejam curadas, né? E como que vai ser isso? Nós, a igreja, os cristãos, deveremos ser esse canal de cura, né? De portas abertas, de coração aberto, para ofertar propostas, né? Que façam esse remédio de consolação e de esperança, né? Com aconselhamento, com mais espiritualidade, mais oração, métodos diferentes de oração, para que a gente possa ajudar essa saúde física e o equilíbrio espiritual das pessoas. E a gente tem que estar atento, né, para poder ajudar essas pessoas, ajudar os nossos familiares, nos ajudar nessa caminhada, conduzir essas pessoas ao sentimento mais profundo da existência real. E ter Cristo dentro do coração, né? Um retorno às nossas raízes, né? Se encontram aos mistérios eternos do amor de Deus. É nesse caminho que a gente pode ter um trabalho pastoral, familiar, de caritas, de jovens, mais aflorado, mais presente a essa necessidade que é real. Mesmo através do digital, colocar esses meios todos, familiar, caritas, jovens e tantas outras pastorais que tem dentro das comunidades, a serviço, né, para ajudar esses profissionais que estão aí também à disposição, que estão dentro das nossas paróquias, né? Psicólogos, psicólogas, né? Terapeutas, os coaches, né? Que se coloquem a serviço da palavra de Jesus Cristo, né? E que leve esse serviço e esse aprendizado de ajudar a transformar vidas e de resgatar vidas, né? De forma que as sociedades elas voltem a sentir a vibração dessa nova vida, né? Se fala muito sobre a nova forma de viver, o novo momento, o novo, e Cristo se renova todos os dias em nossa vida através da palavra, nos dando força. E é através dessa força que a gente pode unir essa comunidade que já existe, essas pastorais que já existem, e pedir sim ajuda desses profissionais para que traga essa ajuda também para dentro das nossas comunidades, ao nosso meio, através das pessoas que a gente vive e convive. Então, os cristãos e a igreja passam a ser um canal de cura, né? E vai precisar de muita ajuda, né? Profissional, voluntários na igreja para conseguir resgatar, né? Toda essa cura necessária que todo cristão e muitas outras pessoas que não são cristãos e que vão ter isso como sequela após essa pandemia, né? Então, São João Paulo dizia que a solidariedade não é um sentimento de vaga compaixão ou de ternura superficial, né? Ela pelo contrário, ela é firme, ela é perseverante, ela determina se trabalhar para o bem comum. E é isso que nós, pós-pandemia, vamos ter que fortalecer ainda mais, trabalhar o bem comum, né? Vamos precisar das ajudas de várias esferas, públicas, empresariais, meios de comunicação, instituições educacionais, ONGs, enfim, né? Quem estiver disponível para nos ajudar a resgatar essas pessoas de vários problemas que nós vamos ter pós-pandemia. Pessoas com doenças psíquicas e espiritual, pessoas com problemas financeiros, desemprego e tantas outras coisas, assim como pessoas que vão precisar de simplesmente serem ouvidas, né? Então, nós vamos precisar muito ter essa integração entre cristão e igreja com o objetivo do bem comum.
E é nessa integração que a gente tem que estar aberto quanto igreja, essa igreja que é mãe, que cura, que liberta, está aberta a entender a necessidade desse momento e buscar o algo mais, né? Por exemplo, a gente buscar estruturas de apoio como o serviço de parcerias com o Sebrae, ou com outras instituições, né? É preciso a gente apoiar pequenos cursos, seja lá de qual for a especialidade, capacitar ainda mais as pessoas dentro das suas atividades, algumas atividades que eram exercidas e que com Não tudo isso existe que mais. não existe mais, acabou aquela função, tem empresas que fecharam várias e tantas outras que estão aí caminhando para fecharem por não aguentarem esse choque dessa pandemia toda, né? Então nós quanto igreja temos que estar abertos nas nossas paróquias a buscar essas instituições, a buscar essas parcerias, esses profissionais, consultores especializados, executivos de empresas que frequentam as nossas paróquias e convidá-los a essa caminhada do reino, a essa missão de transformação. Esses recursos estão dentro da nossa comunidade, já estavam dentro das nossas comunidades. Está aí a oportunidade da gente fazer com que a fé, a caminhada cristã se torne latente. De fato, cada um ajudando a transformar a vida do outro, assim como Jesus Cristo tanto desejou e sonhou que nós continuássemos a sua missão. E nessa grande crise que abateu a todos, é preciso ir além dos discursos, além do assistencialismo, né? Então, como o Cleiton falou, dentro das nossas paróquias existem uma série de pessoas que podem colaborar dessa forma. E nós vamos precisar dessa ação transformadora, no sentido de deixar de ser, não deixar de ser sinal de esperança que brota do coração amoroso de Jesus, e sim fazer com que esse sinal brilhe todos os dias com a missão de orientar, de transformar e de curar, né, tudo isso que vem pós-pandemia. E é tempo da gente manifestar concretamente, né, esse nosso amor através da ajuda dentro das paróquias, que tem melhores condições, estar atento àquelas outras paróquias com menores condições e apoiar, né, seja de qual for a forma. A gente tem que estar atento a isso e estarmos unidos como irmãos, né, e estar atento àqueles irmãos que estão em condições piores do que as nossas paróquias. A igreja está de portas abertas, mas a igreja não pode estar fechada. E a igreja somos nós. E nós temos que estar atentos a esse ponto. Eu vou ler um versículo do Atos dos Apóstolos que diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Então nós vamos pôr em comum tudo. Pós-pandemia nós precisaremos pôr em comum tudo: nossos talentos, nossos bens, nossos conhecimentos, nossas especialidades, enfim. Nós precisamos pôr tudo isso nesse canal de cura. E é nesse canal de cura, né, que a gente fala sobre o renascimento da igreja doméstica. Esse é o quarto ponto, que é o renascimento da igreja doméstica. Eu acho que nunca teve tão presente, né? Isso eu acho que é o ponto mais positivo, né, de toda essa pandemia, de todo esse momento. Se é que existe um ponto positivo, é esse. Sim, eu ainda lembro quando criança, que eu visitava a casa de alguns amigos. Na época eu não era católico, mas as famílias eram católicas, e era gostoso de ir lá encontrar a família toda reunida, e no final ali tinha aquele café, né, depois do terço, da oração e tudo mais tal. E ao longo do tempo isso foi se perdendo. Essa pandemia aproximou as famílias, a família doméstica dentro de casa, pais e filhos os pais começaram a rezar, orar, e os filhos começaram a se espelhar, porque o medo está permeado lá fora, né? A destruição, muitas pessoas perderam entes queridos, o medo está batendo a porta de muitas pessoas, nós mesmos perdemos pessoas queridas, pessoas que a gente não amava, mas ama muito, né, agora em espírito, e é uma dor devastadora. E através dessa igreja doméstica que a gente resgata esse Espírito Santo, essa chama, esse fogo que nos traz de uma forma muito bonita
o que é ser igreja unida novamente, né? Como fazer com que esse Cristo reaviva dentro das nossas casas, né? E assim, como a gente passou a rezar dentro de casa muito mais do que antes, a gente vê famílias voltando a se encontrar na oração, né? Então, rezando o terço, participando das missas online, né? E isso é muito importante, esse resgate da igreja doméstica, porque é daqui que nasce, né? Uma fé fortalecida, uma igreja forte, uma igreja missionária, porque todos passam a estar provocados pela oração, todos passam a estar provocados pela leitura do Evangelho. Então, isso é muito legal, né? Então, a igreja doméstica, em tempos de revisão, de ação pastoral, né? Que é o pós-pandemia, este é um período e um momento que os dramas humanos afloram e se explodiram, inclusive levando ao crescimento de inúmeras separações de matrimônio. Então, assim, a igreja doméstica entrou, falou vamos rezar juntos, mas também teve, com essa pandemia, muitos matrimônios se acabando, né? Aumento de violência familiar, né? Principalmente mulheres, crianças, idosos. A gente tá ouvindo aí na televisão, mas esse resgate da igreja doméstica pode fazer com que tudo isso seja disseminado, né? Porque as famílias podem se fortalecer na oração, fazer uma comunhão espiritual. Né? Isso é o que a gente vê de força aí da pandemia. E que isso não se perca, que essa igreja doméstica, que essa oração em família seja continuada, né? Seja continuada no pós-pandemia, para que a gente continue orando em família. E essa realidade, ela vai exigir muito de todos nós e da presença viva da igreja, né? Como uma mãe misericordiosa que ajuda e sara essas feridas e esses corações, tantos corações machucados, né? A gente traz aqui um versículo de Isaías 61, versículo 1, né? O Espírito do Senhor Javé está sobre mim, porque Javé me ungiu, ele me enviou para dar a boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros. Então, nessa leitura de Isaías, nós estamos dizendo que eu sou ungido. E se eu sou ungido, eu tenho poder de cura, eu tenho poder de libertação. Então, essa igreja doméstica fortalecida, ela tem poder de cura, ela tem poder de libertação. E é isso que nós temos que entender e fazer com que mesmo após a pandemia, a gente perpetue essa igreja doméstica rezando juntos. E aí a gente tem aí o quinto ponto, né, para essa nossa reflexão, que é a saúde física e psicológica dos nossos presbíteros, né? Então, assim, gostaríamos muito que você aí na sua casa refletisse de como tá a saúde física e psicológica do seu padre, do seu vigário, né? Ou do seu monsenhor, né? Seja lá qual é o líder que está na sua paróquia. Então, por quê? Porque as celebrações, elas estão acontecendo sem a presença do povo. E quem é a família dos nossos padres, dos nossos presbíteros, né? A gente tem oportunidade, né, no dia a dia, mesmo às vezes tendo que sair para trabalhar, hora sim, hora não, home office, mas a gente chega e no final do dia estamos todos juntos, né? Às vezes tem até a oportunidade de fazer pelo menos uma refeição todos juntos, né? Mas como está o seu líder espiritual? Como está seu pároco? Porque assim, eles estão reclusos, assim como nós, e o momento que ele tinha de viver em família era nas missas, né? Onde estávamos todos reunidos, e agora já não tem mais, né? E essa reclusão traz um outro problema, né? Que além da saúde física e psicológica dos bispos, nós estamos falando de um momento que tem também um problema econômico, né? E nós temos que identificar como eles estão reagindo a tudo isso, perceber como eles estão se portando. Será que eles precisam de uma ajuda nossa, de um profissional, de um psicólogo para ajudá-los a esse equilíbrio emocional? Nós temos que prestar atenção nos nossos presbíteros, orar por eles, né? E entender esse momento para que a gente possa os ajudar, né? A também passar por tudo isso. Quantos líderes religiosos não passaram por esse momento, né? E não podemos nos esconder em relação à realidade
do que é necessário para manter o templo em funcionamento, né? Do que é necessário para manter as igrejas em funcionamento. E tem muitos padres que nunca passaram por uma situação dessa, de gerir a igreja sem recursos. E isso está acontecendo, né? Muitas igrejas estão literalmente sendo fechadas em todos os sentidos. A porta está fechada, talvez não tendo condições de honrar com coisas básicas do dia a dia, porque toda essa pandemia trouxeram dificuldades, sim, para os paroquianos, né, para os cristãos, e essa dificuldade ela colocou, de uma forma geral, todos mais distantes ainda, sem entender ou sem sequer buscar o que eu poderia fazer com o meu pouco que eu passei a ter, ou com o meu muito que eu continuo a tendo pelas graças divinas. Né? De que forma que eu posso estar colocando um pouco mais a serviço? Talvez hoje eu não possa contribuir com o dízimo, mas de que forma que eu estou contribuindo? Né? Talvez hoje eu não esteja indo lá na igreja de forma presencial, mas eu estou presente na vida do meu pároco, eu estou presente na vida da minha comunidade, eu estou presente na vida dos meus irmãos, eu estou presente dentro de casa. Então, é importante essa análise, essa reflexão para que a gente se faça presente pelo nosso dízimo, pela nossa oferta, para que a gente não abandone os nossos padres, para que eles se sintam acolhidos, para que eles sintam que nós estamos junto com eles diante de todos os desafios. E nós, como cristãos dizimistas, que podemos continuar honrando com o nosso compromisso de devolução a Deus, não podemos abandonar a nossa igreja. E é nesse pensamento de continuar contribuindo e semeando que a gente traz mais uma leitura que é da segunda carta aos Coríntios 9, do 6 ao 7. Saibam de uma coisa: quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento. Porque Deus ama quem dá com alegria. E é com essa alegria e é nesse sentimento de estar semeando durante a pandemia e estar preparado para essa colheita pós-pandemia, que estamos unidos na fé, com a família cristã no mundo de hoje, fazendo presente na vida daqueles que mais precisam, de todos aqueles que nos procuram, que pedem as nossas ajudas, nossas orações. A gente está a serviço do reino, com compaixão e com muito amor ao próximo. E estar perto é uma questão geográfica, estar junto é uma escolha. Então nós escolhemos estar junto com vocês, mesmo de forma digital. Amém? O Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Sagrada Família, rogai por nós. Nós estivemos aqui com vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo enorme no coração de cada um de vocês.